Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta. E hoje nós vamos falar sobre Marcelo Horst, que compete daqui a alguns dias. Vamos falar também sobre Wesley Vissers. Aonde está o Wesley Vissers? Ele anda sumido. E também nós vamos falar sobre Matheus Menegatti. Muito assunto interessante para hoje. Mas antes de qualquer coisa, deixa um like, se inscreva se você não for inscrito, você tá de vacilação e comenta o que você tá achando aí desses vídeos. Mas vamos para o que interessa, vamos falar sobre Marcelo Horst, ele que já está na Espanha, compete em Alicante daqui a poucos dias. Ele estava em Praga na semana passada, no final de semana passado, tanto que a gente consegue ver aqui nesse vídeo que a gente consegue ver até algumas marquinhas, parece que é de tinta ainda, porque realmente para quem não sabe, essa tinta é complicada tirar do corpo 100%. E a gente consegue ver aqui que ele vai trazer um físico mais condicionado. Esse show na Espanha era o principal objetivo do Horst desde o início. Ele já tinha anunciado que competiria na Romênia e os seus planos depois era chegar a 100% na Espanha, semanas depois. Mas com a oportunidade de ele enfrentar o Sibum em Praga, ele optou, e decidiu adicionar esse show aí de última hora. Ele aproveitou a oportunidade, foi lá, apareceu e ele agora vai para o seu foco principal, que é essa competição. E ele mostrou aqui mais para o finalzinho mais algumas cenas do seu físico, vou trazer aqui para vocês também. E ele vai trazer um físico mais condicionado, mais detalhes. A gente sabe que de uma semana para outra é difícil trazer grandes evoluções no que tange a volume, mas ele vai trazer mais detalhes, vai trazer mais condicionamento, é o que nós esperamos e é o que provavelmente vamos ver, Deve ser a melhor versão do Horst entre todas essas últimas competições. Vou trazer aqui também para vocês o line-up, para vocês verem como que é um line-up bem grande, são 26 atletas, então promete aí ser uma baita pedreira. Os grandes nomes são o Horst, para quem eu sei que alguns brasileiros têm um pé meio atrás contra o Horst, mas isso não sou apenas eu que estou falando, mas é um consenso até entre a mídia internacional de que o Horst ele é um dos grandes nomes para essa competição, Ele sempre vem conseguindo boas colocações. E ele vai, junto com ele, Akin Williams, Emir Omeradic, o alemão, e o Andrea Prest são os grandes nomes para essa competição. Akin Williams, como eu falei no vídeo passado, é o grande favorito, mas nós sem dúvidas vamos torcer para o Horst. O engraçado, o interessante, na verdade, sobre esse confronto contra o Akin Williams é que tanto ele quanto o Horst, eles têm o mesmo ponto fraco, que são as dorsais. Então, meio que, vamos dizer assim, existe muita chance de meio que nas costas meio que ficar empatado. O volume, provavelmente o Akin vai ter um pouco mais. Em compensação, o Horst vai ter um pouco mais de estética, vai ter proporções um pouco melhores. E existe muita chance de o vencedor dessa competição ser decidida no condicionamento, Então, se o Akin chegar no volume que a gente conhece e seco, o favoritismo provavelmente vai estar com ele. Mas se o Horst chegar muito bem no seu 100% e o Akin Williams de repente não chegar tão bem, ele com certeza tem plenas capacidades de vencer, E mesmo que o Akin chegue no seu 100%, existe sim um cenário em que o brasileiro vença, mas a gente precisa respeitar, Tanto que no último confronto entre eles na Romênia, o Akin ficou melhor colocado, Ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Rafael Brandão, enquanto o Rafael ficou atrás nas colocações. E partindo para a próxima notícia, vamos falar sobre o Wesley Vissers. Ele mostrou aqui um pouquinho do seu físico, mostrou ele fazendo esse Most Muscular, onde a gente vê que ele está num ótimo condicionamento, mesmo para quem está num pequeno off-season. Lembrando que ele vai competir no Arnold Ohio. Eu vi algumas pessoas questionando se valeria a pena para ele ir no Arnold Ohio, só que aqui eu tô correndo o risco de soar meio arrogante ou meio prepotente, sendo que eu não tenho nada a ver com a vida dele, Mas eu acho que o que talvez esteja na mente do Wesley
é que caiu uma ficha de que ele ainda não tem o suficiente para ficar entre as principais colocações do Mr. Olympia, né? Ele se frustrou quando chegou lá e eu acho que para todos fica meio subentendido de que ele tem sim capacidade de vencer grandes shows, né, como o Arnold Ohio, só que para Mr. Olympia ainda não, principalmente se a gente for falar de vencer, né? A gente viu que ele ficou muito longe disso. E era algo que ele prometia, né? Ele falava que estava indo para vencer, mas aí ele ficou muito distante disso. Então eu acho que ele deve estar indo para aproveitar, tentar ali vencer mais uma vez o Arnold Ohio, porque ele sabe que mesmo que ele focasse para o Mr. Olympia, de um ano para o outro, seria muito difícil ele trazer uma evolução, a evolução que ele precisa, que é as suas pernas, como ele mostrou aqui um pouco. Só que a gente sabe que quando depleta, isso aqui ainda é uma foto tirada no espelho, realmente fica ali dois cambitinhos, né? Com todo o respeito ao atleta, mas não é um físico tão agradável, além da sua cintura, que para a categoria é uma cintura considerada larga, né? E algo estrutural, né? É a cintura pélvica dele, né? E infelizmente é aquilo, dificilmente alguém vai conseguir ser campeão com todos esses pontos fracos. Então, ele ir atrás desse título do Arnold Ohio, eu julgo até inteligente, porque ele vai fazer a mídia dele, se ele de repente vence novamente, fortalece novamente o nome dele e tal. Ele diversas vezes falou que depois do Arnold Ohio a vida dele mudou, melhorou bastante, então seria com certeza mais uma grande oportunidade para vencer um grande show, né? A premiação do Arnold Ohio é bem legal, então, né, tá aí. Eu acho que ele tá com 120 quilos, tá? Então é um cara grande, só que é aquilo, né? Muita coisa para ajustar, muitos pontos fracos, na minha opinião, né? E na opinião de muitas pessoas. Então eu acho que ele tá sendo inteligente, sim, em ir pro Arnold Ohio, né? Agora, se o Urs, o Mike Summerfield, o Ramon tivessem ido pro Arnold, aí sim eu acho que seria uma decisão ruim da parte dele, né? Então, ainda mais inteligente da parte dele, exatamente porque provavelmente ele não vai enfrentar nem Urs, nem Ramon, então deixa aí o caminho livre para ele, né? E vamos para a nossa próxima e última notícia do dia. Gostaria de falar aqui para vocês um pouco sobre o Matheus Menegatti, ele que mostrou um pouco do seu físico atual, né? Um cara que tá, a gente sabe que foi o fenômeno, né? Uma grande revelação do ano de 2024. Até fiz um post aqui sobre o resumo, o recap da sua temporada. Então foi um ano espetacular para ele, né? Top 2 na estreia no Texas Pro, depois foi campeão no Muscle Contest Muscle World, onde ele conseguiu a sua vaga, e no Mr. Olympia ele foi top 9, né? Então a segunda melhor colocação de um brasileiro depois das colocações do Ramon, né? Das colocações, tá? Não tô falando dessa colocação desse ano do Ramon, porque antes ele já tem um top 5. Então a primeira, a segunda e a terceira melhor colocação de um brasileiro na Classic são do Ramon. Então é o segundo lugar, né? Um quinto lugar e um quarto lugar. Então, depois do Ramon, depois das colocações do Ramon, o Matheus Menegatti, ele é o segundo melhor, teve a segunda melhor colocação de um brasileiro na história da Classic, né? Entrar no top 10 era um desafio que muitos brasileiros, né, Zancanelli, Fábio Júnior, estavam ali buscando, e o Menegatti na sua estreia conseguiu. Isso mostra o quanto que realmente ele é um fenômeno, um cara que tem muito a apresentar ainda na categoria. Ele vai nessa temporada deve principalmente focar no seu peitoral, trazer um peitoral mais espesso, adicionar bastante volume aqui, porque ele conseguindo isso, ele deve se tornar ainda mais perigoso, né? Além de um volume no geral, ele é um cara que ainda não está sofrendo para bater peso, então ele tem muita margem aí para evoluir, né? Mas é um cara que tem um potencial absurdo, por resultados é indiscutivelmente o segundo melhor Classic do país, então ele ainda vai precisar buscar a vaga dele, tá?
então ele não está qualificado para o Mr. Olympia 2025, então a gente deve ver ele competindo em breve. Não sei se ele ainda não falou sobre qual competição vai ser, se ele vai pegar alguma competição no Brasil no início do ano, ou se ele vai competir lá fora. Eu acho que seria muito interessante, de forma estratégica, ele competir nos Estados Unidos, pela questão da visibilidade. A gente sabe que no Brasil, ele competindo, provavelmente ele vai ser favorito em qualquer competição, né? A menos que tenha o Ramon, ou a menos que ele erre, ele vai ser o favorito em praticamente todas as competições que tiver aqui no Brasil. Então a vaga não é nem um problema, entre aspas, né, para o Menegatti, mas é buscar vaga e também ser visto, né? Então ele vencendo uma boa competição, fazendo um show legal, seria muito bom para ele, né? Eu acho que a gente sabe que o Arnold Ohio depende de convite, mas se ele conseguisse um Arnold Ohio, de repente, né, o passo ainda é distante, né, até lá. Mas quem sabe, né, se ele conseguisse o convite, seria muito legal, mesmo que ele não vencesse, né, que seria o natural, mas conseguir uma boa colocação seria muito legal. Pegar um New York Pro, um Pittsburgh, que apesar de competitivamente nunca foi um show assim tão tradicional, mas em questão de nomes que sempre aparece, pelo ter o famoso guest posing do Pittsburgh, que seria muito bem visto, sempre arbitrado pelos principais árbitros do Mr. Olympia. Mas é isso, é o que é a grande expectativa, né? O que vocês acharam dessas notícias que eu trouxe para vocês hoje? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Valeu!